Então quem nunca entrou ali no Google, colocou, digitou ali o número da tua casa para saber qual é a frequência, qual é a vibração, né? O que essa casa favorece, o que desfavorece. Então a numerologia de endereço, ela é tão importante quanto a numerologia do nome, a numerologia da data, a numerologia do ano pessoal, que são temas que eu já falei em outros vídeos. Aliás, a numerologia de endereço eu estava devendo, então hoje hoje esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou estar postando aí nas próximas semanas. Então falar da numerologia de endereço é algo muito forte para mim, porque foi através da numerologia de endereço que eu descobri que eu tinha esse propósito ligado à numerologia e o quanto impactava as pessoas quando eu compartilhava o que eu sabia sobre a numerologia, porque eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso, mas sempre que eu tinha a oportunidade, eu olhava o número do endereço, o nome da pessoa, eu sempre, se a pessoa estava aberta, eu dava algumas dicas. E há 10 anos atrás, eu estava num restaurante que esse restaurante, ele tinha acabado de abrir num ponto super movimentado, era um lugar assim, o lugar, né, o bairro, era um lugar muito bem frequentado, com muitos prédios, né, pessoas ali com condições, com poder aquisitivo muito bom. Só que esse ponto, ele era um ponto que tudo que abria ali fechava. Então tudo que abria nesse lugar não durava muito tempo. E esse restaurante, ele era um restaurante famoso, porque ele existia em outros pontos da cidade, que na época era Miami, que eu tava em Miami. E era um restaurante muito famoso, que era um sucesso em outros pontos, e aí eu queria muito, quando eu fui lá, quando eu entrei, eu senti algo muito estranho nesse restaurante, e imediatamente eu olhei pro número, né? E aí eu perguntei pra alguém, eu não me lembro quem na época, acho que era uma amiga, e a amiga falou, ai, tomara que fique, porque tudo que abre aqui fecha. E nisso eu olhei pro número e esse número era 9. E eu falei, nossa, até por isso, né? Não só por isso, é claro, né, gente, que quem entende sobre a energia do ambiente, a radiestesia, né, a medicina do ambiente, Feng Shui, existem muitas outras razões, é uma série de circunstâncias, mas que geralmente se alinha com o número ali, o número, né, ele acaba trazendo tudo isso. E aquele 9 eu senti, e eu não sabia se eu falava pro garçom ou não, né, e naquele momento eu chamei ele, foi mais forte do que eu, e aí eu chamei e falei pra ele, né, eu falei, olha, eu não sei se você acredita nisso, mas se você puder passar isso pro teu gerente, né, eu entendo de números e tal, e esse número, 9, né, ele é um número que finaliza ciclos, eu não sei se vocês sabem, mas já fechou outros estabelecimentos aqui, e se o seu gerente, né, o proprietário sentir no seu coração, coloca a letra, né, A do lado desse número, que vai virar, né, o número 10, que vai ser inovação, novidade, né, construção, enfim. E aí, depois que eu falei, eu fiquei me sentindo assim a pessoa mais intrometida do mundo, porque eu nem sonhava que eu ia trabalhar com isso, como eu disse, eu fazia isso só, né, para amigos, de uma maneira muito particular. E ele veio 5 minutos depois. Ele veio, gente, com o número, ele veio com cola, ele veio pro gerente, eles queriam saber mais. E aí eu comecei a explicar pra eles. E ele trocou o número na hora. Eu até me emociono porque, assim, às vezes uma coisa ela é tão boba pra gente, mas pro outro, né, às vezes é o que o outro... Eles ficaram tão gratos, assim, aí eles me mandaram depois um vinho lá pra eu beber. E ali eu vi o quanto que o compartilhar é importante. O restaurante existe lá até hoje. Não vou dizer que é por causa do número, seria, né, uma arrogância, uma prepotência da minha parte eu dizer que era só por causa disso. Mas depois dessa situação vieram muitas outras em que eu vi que realmente existe ali uma conexão entre as pessoas, né, e o número. A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente depende dos números para tudo na nossa vida, né? Eles estão presentes em tudo, a gente não faz nada sem os números, então eles dizem muito mais do que a nosso
pensamento racional consegue entender. Na verdade, eles mandam em tudo. Então, antes de falar, de entrar, né, nos números em si, na interpretação do número do ambiente em si, antes eu quero ressaltar a força, o poder dos números que vibram ao nosso redor. Primeiro, os números estão presentes em tudo na nossa vida. Desde o momento que a gente acorda até o momento que nós dormimos, se você observar, nós dependemos do número para tudo. Seja para programar o despertador do seu celular, seja para desbloquear o teu celular, você vai precisar de uma senha, né? Seja para ligar uma TV, né? Apertar um botão de um elevador, né? Ligar o computador. Então tudo, absolutamente tudo, nós dependemos de uma frequência, de um código, de um canal, né? De uma senha para apertar. Então, durante o nosso dia, os números eles estão ali, né, nos auxiliando, nos direcionando para praticamente tudo, né? Para todos os atos, para todas as nossas ações, nós dependemos do número. Então, o número ele não só serve para ligar a gente àquele canal, né, aquele horário, aquela temperatura que a gente precisa, como também eles emanam uma frequência e principalmente uma informação para o ambiente. Então a casa que nós vamos morar, né, o ambiente que a gente vai trabalhar, aquele número desse ambiente, o número da porta, ele vai emanar, ele vai dizer muito sobre as pessoas e sobre a influência inconsciente que liga as pessoas a esse local, ou seja, o subconsciente das pessoas, o que aquelas pessoas vão se interessar mais enquanto elas estão naquele ambiente. Então, o número da porta, do endereço, assim como as letras do nosso nome, assim como o número do ano que a gente está, tanto coletivo quanto pessoal, é uma antena parabólica. É como se fosse a antena que fica lá em cima da sua casa ou do seu prédio, captando o sinal, né, e trazendo ali ou os canais da net, né, o teu Wi-Fi, tudo que você vê no computador, só chega através dessa antena. Se não há essa antena parabólica, não é possível que a gente assista as coisas que a gente quer, nem que você estaria vendo esse vídeo agora, nesse momento. Então, o número da porta, ele tem esse papel. O número em si, né, seja ele escrito, seja ele colocado, seja ele pintado, ele funciona como se fosse um aparelho. Na verdade, ele é um aparelho, né? Então, esse número na porta, ele é um aparelho transmissor daquela frequência e aquelas pessoas vão acabar se expressando, né, vivendo de acordo com aquela frequência do ambiente. Por isso que é muito importante na hora de você harmonizar ou mudar o teu número da sua casa ou do seu escritório, você ter um conhecimento do seu mapa para você poder entender, né, o que você está fazendo com essa transformação, porque a mudança ela não pode ser benéfica só para você. Então é preciso entender o contexto de todas as pessoas que vivem no ambiente. Então, de repente eu vou lá só porque eu li na internet, vou harmonizar a minha casa para o número 8, porque o 8 é o número do sucesso, é o número do trabalho, mas de repente tem uma pessoa ali, né, que precisa talvez de um equilíbrio na saúde, né, dela. Será que esse 8, né, vai ajudar essa pessoa a olhar para a saúde dela ou vai fazer essa pessoa pensar mais em dinheiro, mais em trabalho? Então, gente, o movimento com os números é algo muito sério e não é algo que a gente deve fazer só pensando em nós mesmos quando a gente divide a casa com mais pessoas. Então, esse é o primeiro, né, ponto de atenção que eu gostaria de trazer, de reflexão para você que, né, confia nesse estudo, que confia nessa ferramenta. E o segundo ponto é também saber o que você precisa na sua vida. Você conhecer os seus desafios, conhecer as áreas que você veio trabalhar, né? Seria interessante você realmente ter o seu mapa na mão,
antes de você programar a sua casa com as letras, que é o que ajudam a fazer essa transformação na vibração do número atual, né, na casa da pessoa. Então agora eu vou começar a interpretação dos números do 1 ao 9 e depois do 11 e 22, porque o 11 e o 22 são números mestres. Então, para o endereço, a gente considera quando a soma final, né, do número, a gente não reduz esses algarismos, a gente mantém o 11 e o 22, que em alguns casos reduziríamos o 11 por 2 e o 22 por 4. No caso da numerologia de endereço, essa redução ela não acontece. Então, nesse vídeo aqui, você vai ver hoje a casa número 1. Nos próximos dias, eu estarei postando a casa número 2, a casa número 3, a casa número 4 e assim por diante. E junto com esse vídeo, eu vou deixar o link aqui que você pode ir lá no meu site. Eu vou deixar aqui a página do blog em que tem o complemento, né, esse material de apoio em texto para você também ler e ter esse material contigo para o resto da sua vida. Então vamos falar da casa número 1. A casa número 1, ela representa independência. Então, as pessoas que vivem numa casa, ou que seja 1, 10, 100, 1000, 19 ou qualquer outro número que você for somar, né, e você vai chegar lá numa soma final e você vai ir reduzindo, como no exemplo aqui, e esse, até que a última dezena, você transforme em apenas um algarismo, você vai ter o número final do seu endereço. Então, a casa número 1, ela representa independência. Então, qual que é a vibração dessa casa? Ela vai vibrar uma informação de individualidade, de criatividade, de independência. Então, as pessoas que vivem dentro dessa casa vão estar sempre sendo influenciados a fazer as suas coisas, a realizar os seus objetivos de maneira independente. Então, é uma casa que favorece muito, por exemplo, esportistas, pessoas competitivas, que têm trabalhos, funções, que precisam estar sempre vencendo, superando algo, pessoas que buscam por independência. Então, às vezes uma pessoa que quer ganhar um concurso, que quer chegar em primeiro lugar, né, que precisa desse impulso de fazer as coisas tudo de maneira independente. Para a família, né, às vezes é uma casa que vai levar as pessoas, cada um para o seu cômodo, cada um para sua peça, né? Pode ser uma casa que seja um pouco difícil das pessoas sentarem na mesa e compartilhar da mesma refeição, ou sentar todo mundo junto, porque a informação ali do 1 vai estar sempre vibrando, cada um pro seu canto, cada um pro seu jeito, cada um com seus interesses, cada um na sua individualidade, né? São pessoas que não vão pedir muita ajuda, porque o 1 ele é extremamente independente, ele é extremamente autossuficiente. Então, não é uma casa que favorece muito, né, a união no sentido de querer as pessoas ali juntos. Isso é bom ou ruim? Não, gente. Não existe número bom ou número ruim. Isso não existe. É um equívoco a gente pensar que tal número é negativo. Os números, eles são o que são. Não existe moralismo, não existe julgamento, né? Os números, eles só têm a função deles, que é emanar aquela vibração. E eles não escolhem, é uma energia. Essa energia, ela não escolhe se a pessoa ela é boa ou é ruim, se a pessoa é saudável ou não, se a pessoa ela é próspera ou não. Ela emana, o número faz o papel dele. Simples assim. Então, né, uma casa 1. Não importa se a pessoa ela é a Madre Teresa de Calcutá ou ela é um assassino. As pessoas que vão morar ali dentro vão estar sobre essa vibração, e o 1 ele vai levar a autossuficiência, querendo ou não. Então, para os casais, por exemplo, é um número que pode às vezes trazer, né, um certo afastamento afetivo, né, como eu disse, para a família. Então, seria importante, né, uma casa, claro, como eu disse antes, teria que ver os aspectos das pessoas que moram ali, o que essas pessoas buscam, né, teria que ver todo o contexto, mas sim, seria interessante harmonizar,
né? Se é o caso de uma família que busca união, que busca estar mais tempo juntos, seria sim o caso de harmonizar ali com uma letra, né, que vire um 2 ou um 6. E aí, para isso, eu não vou deixar aqui, né, essas letras, porque eu acredito que isso é muito pessoal. Então, eu oriento você procurar um profissional de numerologia, né? Pode me chamar, fazer essa harmonização do que você fazer por você mesmo. Porque o profissional, ele vai olhar o teu mapa, né? Vai saber um pouco mais do seu ambiente, das pessoas que moram ali, e aí sim você vai poder fazer isso com segurança. Porque muitas vezes esse número que você coloca ali pode mais atrapalhar do que ajudar. Então tenha cuidado. Essa série que eu tô trazendo para vocês é para vocês tomarem o conhecimento, né, da vibração, para que isso ajude no processo de vocês, né, e com as pessoas que você vive nesse ambiente. E não necessariamente para você mudar por você mesma, tá? Número 2.